Gente, nós precisamos... Senta aí, senta na cadeira, fica confortável, né? E vamos conversar. A gente precisa falar sobre plágio. Então, bora lá. Galerinha que está aí me escutando, nós precisamos conversar um pouquinho sobre plágio, sobre esse crime que é muito cometido e a gente vê que tem um aumento maior dele nas produções científicas atualmente, né? Principalmente após a pandemia e principalmente falando sobre essa questão de disponibilização dos artigos científicos em plataformas de pré-prints antes de submeter ao processo de revisão por pares, né? Gente, a gente tem um conjunto de más práticas científicas, né, que são muito relatadas na literatura há muito tempo já, né, desde que se entende por produção científicas, se conversam, né, e se relatam sobre essas más práticas. Dentre as más práticas, a gente tem várias, como por exemplo o manuseio dos dados, né, manuseio dos resultados da nossa pesquisa, essa questão de conflitos de interesse que eu fiz um vídeo bem recente falando a respeito, vou deixar aqui linkado aqui em cima. Dentro dessas más práticas, a gente também tem essa questão do plágio, a gente plagiar durante o nosso artigo científico uma ideia de algum outro autor. O que significa isso? O plágio é justamente utilizar a ideia desse outro autor sem referenciá-lo, sem dar o devido crédito a esses autores, certo? E esse plágio ele pode acontecer de forma inconsciente, né? E aí a gente entende que aconteceu em uma pessoa que ela é mais leiga, né? Uma pessoa que está em processo de aprendizagem, é alguém que está iniciando nesse meio científico, né? E aí a gente precisa ter professores, orientadores que guiem essa pessoa pelas práticas corretas, né, digamos assim, ou ela pode ser feita conscientemente, né, intencionalmente a pessoa foi lá, pegou aquela ideia, colocou no seu artigo e não referenciou aqueles autores. Então, ao fazer isso, a pessoa é como se ela estivesse se apropriando do trabalho de outros autores sem dar o devido crédito para esses autores, né, como se aquele trabalho dela foi próprio, foi ela quem chegou sozinha naquelas ideias, naqueles resultados que ela está colocando ali. E além dessa questão do plágio de outros autores, a gente também tem a prática do autoplágio, né? Quando os autores pegam as suas próprias ideias publicadas em produções anteriores e eles não referenciam essas próprias ideias. E, gente, plágio não adianta, plágio é crime, tá? O plágio, ele está na Lei 9.610 de 98, tá? Que se refere aos direitos autorais e é considerado crime estando presente no nosso Código Penal, podendo o autor do plágio ter a punição, né, de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E, gente, a gente escuta casos, a gente já viu casos de pessoas que perderam títulos devido a essa prática do plágio que foi identificada posteriormente o trabalho ter sido publicado, né? Por exemplo, uma pessoa que defendeu a sua tese de doutorado, depois da publicação da tese, da disponibilização da tese, foi identificado que aquela pessoa cometeu um plágio sério durante o desenvolvimento da sua pesquisa científica e essa pessoa acabou perdendo os seus 4 anos de luta do doutorado. Tudo jogado no lixo por causa de uma má conduta, uma má prática que essa pessoa cometeu. E, gente, essa questão do plágio, ela tem aumentado demais e ao longo desses 2 anos com a pandemia a gente tem visto cada vez mais estudos abordando esses assuntos das más práticas, principalmente no plágio. E, gente, o pior é que essa não é uma prática recente, tá? Por exemplo, tem um estudo que foi publicado lá em 2012 onde ele propôs analisar a principal causa de retratações de artigo científico no campo da literatura biomédica e da saúde, tá? E aí eles analisaram nessas retratações e eles viram que 67% dessas retratações aconteceram por más práticas científicas. Dentre elas, né, a principal identificada foi o plágio. Outro estudo que teve a mesma proposta, né, mas eles analisaram as retratações na área de obstetrícia e ginecologia entre os anos de 1985 a 2018.
e eles viram que 176 artigos ao todo foram retratados e a maioria da causa de retratação novamente foi o plágio. E nossa senhora, gente, essa é uma prática muito comum, né, que eu tenho visto até mesmo entre os meus seguidores, né? Tem pessoas que participam de bancas julgadoras de eventos científicos que me relataram: Camila, eu estou seriamente preocupada, porque essa pessoa está na banca desses eventos científicos, recebendo os resumos, né, para eles avaliarem, para ver se aquele resumo vai ser aprovado ou não. E aí, esses avaliadores, eles são orientados, né, ou pelo menos na maioria dos casos, eles deveriam ser orientados a passar os resumos em programas de plágio. A gente tem alguns gratuitos, né, como o Copyspider, que é bem indicado, principalmente na área da educação. E quando eles vão passar esses programas nos plagiadores, nos programas de plágio, infelizmente eles identificam muito plágio. E aqueles resumos, aqueles trabalhos são excluídos, né, são reprovados por causa de plágio, gente. E assim, esse é no caso delas, né, que vem falar comigo com essa preocupação. E os avaliadores que não passam por programa, sabe? Ou o evento científico que não tem essa exigência, que não passa essa orientação para os seus avaliadores. Como é que fica esses resumos, esses trabalhos que são publicados lá na frente, que são publicados e divulgados nos anais dos eventos científicos ou chega a ser publicado numa revista científica? E esse problema tem aumentado mais ainda, gente, e essa é uma realidade, eu acho que futuramente a gente vai conseguir identificar de forma mais palpável, com o aumento das, claro, revistas predatórias, né, que eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui em cima, envolvendo toda essa problemática de revistas que têm o interesse apenas no seu dinheiro para aceitar a publicação do seu artigo. Então não tem processo de revisão por pares, outros revisores eles não olham, eles não analisam a confiabilidade, né, o rigor científico que está ali presente naquelas publicações, né, e na factibilidade daqueles resultados que estão sendo apresentados. Elas simplesmente veem o seu artigo, aceitam ele, você tem que pagar tal taxa e pronto, ele é publicado numa revista. É difícil identificar quais são revistas predatórias, quem são essas revistas predatórias. Não é tão simples, mas nesse vídeo aqui eu te dou algumas ferramentas que podem te ajudar nesse processo e vários relatos, né? Enfim, essa questão das revistas predatórias dificulta essa questão do plágio, essa batalha contra o plágio, como também, gente, atualmente a gente tem visto o advento dos eventos científicos predatórios, que eu também já fiz um vídeo relatando a respeito deles, que eu vou deixar aqui em cima. E aí esses eventos científicos predatórios, eles organizam os eventos, né? Esses eventos são realizados, eles convidam palestrantes, professores, têm uma temática construídas, eles abrem processo de submissão de trabalhos, né? Você submete o trabalho e tudo mais, dá tudo certo, mas assim, eles também não estão avaliando o rigor ali do trabalho que você está submetendo, nem nada disso, eles simplesmente vão aceitando os resumos, né, no final. Eles podem até emitir um documento que são os anais desse evento científico, mas assim, tem vários casos onde as pessoas não recebem certificado, ou os anais não são publicados como prometido, ou nos anais não tem a geração de número ISSN, geração de DOI, enfim, há alguma coisa destoante, né, na publicação desses anais que acaba não tornando eles válidos. E a gente tem a produção científica, né, a publicação de resumos com plágios. Isso acaba aumentando demais, gente. E o pior é quando as pessoas sabem que aquele evento científico, ou sabem que aquilo ali é uma revista predatória, ou desconfiam, né, que aquilo ali é predatório, mas mesmo assim fazem a questão de publicar ali o seu trabalho científico e fazem questão, né, de fazer o plágio, né, para facilitar o seu trabalho, por não entenderem as reais consequências daquela prática que essas pessoas estão realizando. Então, algumas pesquisas científicas elas têm sido publicadas no sentido de tentar entender por que as pessoas fazem isso. E tem artigos que identificaram a associação entre grande pressão psicológica para a publicação, que a gente tem muito aqui no Brasil, né? A gente precisa produzir para passar numa seleção de mestrado, numa seleção de doutorado, precisa produzir para pontuar mais no currículo da residência, né? Então, essa pressão por publicação associada ao estresse psicológico da pessoa, aumentam as chances e muito de ela cometer o plágio, de ela querer publicar numa revista predatória, né? E a gente vê casos, né? Eu vi relatos, eu vejo pessoas, né? Já vi pessoas
querendo publicar nessas revistas predatórias, dizendo que vão publicar nas revistas predatórias, porque elas aprovam rápido, você tem a publicação rapidinho, elas têm a geração do DOI, elas disponibilizam lá o PDF, a coisa mais linda do mundo, e o seu artigo científico está lá, né? Elas não são identificadas como revistas predatórias, gente, porque para você entender, é difícil a gente dizer qual revista é predatória ou não. Você pode desconfiar, nossa, essa revista aqui tá estranho, ela tá publicando muito rápido, ela tá aceitando tudo que o pessoal tá submetendo, sabe? É difícil a gente ver alguns critérios, mas para você entender melhor sobre isso, assiste esse vídeo que vai ser bem claro. Então, tudo isso acaba influenciando na atitude desses pesquisadores, dessas pessoas. E claro, eu não estou justificando, né, eles estarem fazendo isso, não é culpa de terceiros, não é culpa do sistema apenas, tá, gente? É também nossa responsabilidade enquanto pessoas termos consciência dessas más práticas que nós estamos cometendo. Então, isso fere a nossa ética, né? Isso fere a moral de viver em sociedade. Você tá mentindo, você tá enganando, você tá infringindo a lei, né? O Código Penal ali, você está fazendo uma prática que é errada e que é condenável, né? É uma má conduta. Então, isso fala também muito do caráter das pessoas, né, que estão realizando essas práticas. Quem é que você quer ser, gente, de verdade? Porque é aquele negócio, né? Se você faz uma coisa assim, porque assim, algumas pessoas consideram essa atitude como algo pequeno. Ah, isso não é nada. Ah, isso é... Não, isso aqui é só pra eu pontuar. Não, isso aqui é só pra isso, é só pra aquilo. Mas isso acaba trazendo um encadeamento de eventos, né? Se você é capaz de trapacear, né, de fazer uma atitude dessa, tomar essa decisão conscientemente de fazer algo que é errado, né, que vai contra a moral, contra a ética, contra a verdade, contra as práticas socialmente aceitas, digamos assim, de viver em sociedade, quais outras más práticas você não é capaz de fazer? Você é capaz de roubar uma coisinha ali, você é capaz de mentir um pouquinho aqui, né? Isso acaba trazendo, mostrando muito do caráter que você tem, né? Nem que seja por trás, sabe? Nem que seja escondido, nem que seja só que outras pessoas não saibam, né? Então, quem é você nessa história, sabe? É nisso que eu quero refletir muito e como a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão ingressando no mundo científico e iniciando, né, a produção de artigo científico, a produção de pesquisa científica. Como vocês, né, orientadores aí que estão me assistindo, que eu sei que muita gente que orienta outros alunos me assistem, né, que guiam esses alunos que querem fazer a diferença na formação científica deles, como a gente precisa se sentar para isso, né, que a gente esquece desse detalhe, a gente esquece de depois do aluno desenvolver um projeto de pesquisa, passar num programa de plágio. Gente, tem vários gratuitos na internet, eu vou deixar uma listinha aqui de alguns que eu conheço, tá? Se você aí tá numa instituição de ensino superior, né, pública, provavelmente a sua faculdade, universidade, ela pode assinar algum programa de plágio, né, e você pode ter acesso a ele, como no caso da USP, né, que a gente tem essa assinatura, então, ou até mesmo gratuito, o Copyspire, gente, que ele é muito bom de verdade, né, para detecção de plágio, para trazer porcentagem de similaridade. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, explicando como é que pode ser usado ele, que eu acho que é bem interessante, até mesmo para incentivar, né, e dar mais visibilidade para essa problemática que tem se aumentado cada vez mais. E se você aí tá pensando, não, Camila, eu não faço isso, não, Camila, eu não pego artigo assim, eu só pego artigo bom, só vou lá nas bases de dados mais reconhecidas, né? Só pego da Web of Science, da PubMed, da Scopus, relaxa que eu não vou cair nessa. Gente, cuidado que tem se observado também artigos com más condutas éticas, né, más condutas da práticas científicas publicados na PubMed. Então, essa é uma batalha complexa, né, que a gente ainda não tem solução e que a gente precisa refletir a respeito. Então, discentes, alunos, estudantes, aqueles que estão produzindo cientificamente, têm que ter consciência desse problema e evitar realizá-las. Professores, orientadores que estão orientando, guiando, né, coordenando seus alunos, têm que pensar nessa realidade e ir contra ela, né? Introduzir estratégias, né, ações durante o desenvolvimento dessas produções para combater essa realidade do plágio, né, e das más condutas científicas. Universidades, instituições de ensino, né,
até mesmo as pessoas que estão envolvidas na organização, no gerenciamento das bases de dados, precisam pensar nessa realidade para a gente ver se a gente consegue, né, trazer estratégias, né, alguma coisa inovadora para atuar sobre esse problema, né, que ainda é complexo e a gente ainda não tem uma solução palpável para ela. Então, gente, eu queria conversar, né, eu precisava conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Coloca aqui embaixo o que vocês acham sobre essa questão do plágio, né, qual a experiência de vocês com o plágio, a relação de vocês com o plágio, se vocês já fizeram muito, se não. Conta aqui pra mim, sinceramente, né, que eu gostaria de escutar de vocês. A gente sabe sobre isso, mas a gente não entende a seriedade dessa situação, né? Acaba deixando muito superficial, acaba não valorizando, né? Eu até pouco tempo mesmo, eu não pensava muito sobre isso e tenho pensado cada vez mais, me aprofundando um pouco, né, estudando um pouco mais sobre isso. E também, minha gente, aproveita e dá um gostei nesse vídeo, né, compartilha e aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações, para vocês receberem meus vídeos sempre que eu publico ele 2 vezes na semana, tá? E muito obrigada por assistir. Até mais!